Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer uma leitura de Harmonia e Agressão, de Adenar Novaes. Depois eu faço a prece e entrego os trabalhos a você. Então, é a leitura e o texto fala assim: quando você sofrer qualquer tipo de agressão física, além de tomar providências legais, harmonize sua mente, libertando-a do desejo de vingança e de reconciliação imediata. Sua harmonia, após sofrer agressão física, exigirá um distanciamento, ao menos temporário, do outro. Ser agredido fisicamente significa desrespeito à condição de pessoa e implica a perda da integridade do eu. Sua harmonia exige o respeito a si mesmo e recuperação da propriedade do seu corpo. Mesmo tendo sofrido agressão, mesmo tendo de tomar providências cabíveis, vibre positivamente pelo restabelecimento da sanidade do seu agressor, entregando-o à justiça divina. Quando surgiu o desejo de revidar uma agressão, lembre-se de que você não merece se igualar ao agressor. Sua ética o fez ter raiva, porém não deve levá-lo de retorno a uma fase em que você praticava o olho por olho, dente por dente. Hoje sua harmonia interior deve fazê-lo permanecer consigo mesmo e sempre em contato com a sua máxima espiritualidade. Não revidar é mostrar ao outro o quanto a sua harmonia é capaz de colocá-lo no melhor de sua paz e de sua essência divina. Revidar é perder-se de si mesmo, dando lugar ao instinto agressivo. Seja sempre maior e melhor do que a sombra negativa do outro. Leve sempre em consideração que a sua harmonia interior representa a sua conexão com as forças superiores da vida, mantendo-a acima de tudo que lhe tornaria inferior. Quando surgirem forças que o convidem a cair a níveis primitivos, fazendo-o perder o equilíbrio, invoque sua capacidade de harmonização para transformar a realidade à sua volta pela emanação de sua paz já conquistada. O bem mais precioso é a paz da consciência, que encontrou sua harmonia interior e tem sabedoria para entender tudo o que lhe acontece, retirando sempre preciosas lições. Quando perceber que foi você o próprio agressor, harmonize a sua mente e inicie um plano de reparação do mal que proporcionou a seu semelhante. Tenha sempre a consciência de que o bem que você faz, a ideia positiva que você constrói e o desejo de fazer o melhor para si e para o outro se configuram um ponto de partida para a reparação pretendida. Não se culpe pela agressão cometida, porém se sinta responsável por ela e disposto a restabelecer a harmonia que foi rompida. Não basta pedir desculpa pela agressão, nem tampouco não fazer mais. É preciso aprender a fazer diferente, sobretudo a semear harmonia à sua volta. Que assim seja. Adson,
Aqui foi um dos subtítulos do livro Harmonia no Dia a Dia, Condenar Novais, entendeu? E aqui eu vou fazer aqui a oração para completar nosso trabalho. Então, vamos começar a nossa oração. Querido Deus, em nenhum momento eu sinto sozinho, pois sinto a presença de uma multidão invisível ao meu redor. Ele se alegra com a minha felicidade e me orienta em minha tristeza. Rogo que eu sempre tenha a permissão de sentir o amor da espiritualidade. Eu prometo fazer a minha parte com fé e determinação. Sei que o Senhor está conosco, hoje e sempre, guiando nossos passos e fortalecendo nossos espíritos. Que assim seja, que você, Adson, seja bem orientado por bons espíritos e, e seja bem iluminado nesta noite. Muito obrigado, Fidelis. Muito obrigado, amigos. É sempre, assim, uma alegria. Não dá para identificar, assim, de outra forma, encontrar todos vocês. Talvez porque eu esteja longe da Bahia, mas... Ou talvez porque não nos falemos fora das atividades doutrinárias, mas encontrá-los, a Fernando, a Fidelis, a Alberto, a Graça e aos demais, é sempre a renovação dessa alegria. E o tema da noite abrilhanta em meu coração essa alegria, porque ela consubstancia, ela nutre a minha alma com questões práticas, com questões que depois de desligado esta egrégora, eu precisarei utilizá-la. Então, considero, e por isso a gratidão pelo presente do tema. E para iniciar esse tema tão especial do livro proposto, um livro, por sinal, muito rico, gostaria de lembrar da experiência do nosso inesquecível Paulo de Tarso. Quando, já no adiantar de sua vida, já, vamos dizer, nas mãos, na posse dos romanos, saía de Cesareia, do porto de Cesareia, em direção às terras italianas, ali pelo começo da década de 60 do século I. Ele foi entregue, ele foi custodiado pelo importante romano Júlio, que com outros companheiros, como Lucas, Timóteo, foram conduzidos para a capital das Águias. Além, naturalmente, de outros encarcerados comuns, como eu, por exemplo. De pronto, aquele pretoriano percebeu que não estava próximo, não estava entrelaçando comentários com uma pessoa vulgar. Havia um quê demais naquele homem, naquele senhorzinho,
porque Paulo, naquela época, já estava bem castigado pelas labutas intermináveis do seu trabalho, que sabemos ter sido incessante. E, ao longo da viagem, que naquele momento se dirigia ali próximo a Sidom, saiu de Cesareia e estava ali próximo a Sidom, como nos conta o livro Paulo e Estevão, no capítulo 9 daquele livro, eles tiveram a permissão, o Paulo, de encontrar ali alguns amigos e seguiram a sua viagem. Porém, no transcurso desta viagem em direção a Mira, Paulo sentiu... Pois não, Fidelis? Não, foi... Desculpe aí. É porque eu estou dando um bom conteúdo. Pode prosseguir. Paulo sentiu a necessidade de informar para o pretoriano que talvez fosse melhor esperar um pouco mais no porto que ali estavam, para que o inverno que iniciava pudesse escoar os riscos de navegar em águas gélidas e naturalmente perigosas. Pela convivência e por entender tratar-se de uma personalidade que merecia crédito, o romano inteligente tratou com o comandante desta barca alexandrina que ele escolheu para seguir viagem. Este comandante, sabendo que tratava-se de uma opinião de um encarcerado, riu-se com o pretoriano, perguntando se ele estava seguro, se ele estava certo daquilo que dizia, e falava que não iria prestar atenção naquela opinião, melhor seria prestar atenção na sua própria capacidade profissional. A devolutiva para Paulo, vinda do romano inteligente, em nada o temerizou, porque sabemos da têmpera deste espírito invulgar. E ele disse, entretanto, que as experiências que assim viriam ajudariam a todos os embarcados de incorporarem a lembrança de Jesus em suas almas. Saindo do porto, buscando o alto mar, ao chegar em certo ponto, tempestade imprevista tomou ali aqueles oceanos, de forma a que a embarcação devidamente carregada com trigo, 270 e tantas pessoas embarcadas, além de outros equipamentos e tal, bem pesadinha, né? Foram joguetes nos ventos fortes, até o ponto que o comandante, sentindo-se pressionado pela tormenta, libera a condução do barco para agora a deriva. Façam-se os ventos as vontades, que assim a tempestade escolher. A este ponto da viagem, Paulo foi visto, a partir de então, com a lembrança da tripulação que observava ele com espanto.
observava ele com a atenção premonitória que, infelizmente, não foi dado atenção. Mas, longe de sentir-se diferente de qualquer que seja, ele acudia, diz o texto de Emmanuel, a todos, ajudando aqueles que, nas tormentas, no calor, digamos assim, porque estava frio, né? Mas na emoção, no calor daquelas águas tempestuosas, se sentiam enjoados, se sentiam mal, não é? Com o barco para cima e para baixo. Só aqui quem já passou por uma tormenta vai saber o que foi isso. Como eu já passei por um negócio parecido, eu faço ideia. Mas não sei exatamente o que é, não. Graças a Deus. E ele diz que esta oportunidade, segundo a sua percepção espiritual, não representaria ali a morte de ninguém, embora o barco fosse avariado. Mas que, como ele via que o comportamento das pessoas no meio daquela borrasca, no meio daquele tumulto da natureza, no meio da deriva do barco, as pessoas se irmanavam, onde o plutocrata, ou seja, aquele representante da aristocracia pelo dinheiro, se abraçava com a pessoa comum, na angústia de ver a morte iminente, a ponto, amigos, que, em certo ponto da viagem, o comandante manda lançar ao mar toda a carga de trigo que seguiria para a Itália. Veja você que a coisa não foi fácil. Mas Paulo diz à tripulação e aos embarcados, como disse, que aquela seria uma oportunidade para, vejam vocês, para que nós pudéssemos lembrar a presença do Cristo em nossos corações, na medida que somos todos lembrados por Ele. Não é? Do aviso de que aquela viagem poderia representar um risco. Mas, como o homem faz, como é habitual, né, do homem, eles seguiram, confiando apenas em suas opiniões, sem levar em conta, no caso do texto de Emmanuel, na advertência que veio do alto. E ele dizia mais, ele disse mais, porque o texto é histórico, né? Ele disse mais, que bom seria que as pessoas lembrassem em suas vidas ordinárias, em suas vidas comuns, após aquela experiência de risco de morte, porque a coisa não foi brincadeira, de como deveriam se comportar após esses fatos entre os homens. Claro que isso, para alguns, representou uma cisma, representou, né, aquela arroganciazinha daquele que se sente superior, injustificavelmente. Mas, segundo o texto conta, a maioria se sentiu próxima da mensagem de Paulo. E isso, para
aquele homem acostumado à rudeza do dia a dia, dentro da confiança em Deus, deve ter sido muito bonito de se ver, sem dúvida nenhuma. Muito bem. 2 semanas de dificuldades, 2 semanas à deriva. De dia, ventos fortes, ventos que impediam que o comandante tomasse o rumo da direita ou o rumo da esquerda. À noite, o céu fechado, impedindo que a navegação, que a tecnologia da época utilizava, que era o zimbório estelar, a luz das estrelas, impedindo que eles soubessem o rumo certo. 2 semanas de sofrimentos. Até que chegam, finalmente, a uma ilha. Conta-nos o texto, com o barco à deriva. Aqueles que sabiam nadar se lançaram ao mar. Aqueles que não sabiam nadar se abraçavam às possibilidades flutuantes. E o comandante da embarcação, sofrendo, vendo antes de mais nada que o risco de morte teria passado, né? Terra firme, graças a Deus. Ele chama os seus subalternos, inclusive chamando ao pretoriano Júlio, e convida um atentado contra Paulo e os demais que ali estavam. Ralado ele, que se sentia de ciúmes e se sentindo ele atingido em seu íntimo pela decisão tomada arbitrariamente, colocando naturalmente a vida de todos em risco. O Júlio, a personagem representante da comitiva romana, já mostrando-se modificado, atenção, aconteceu ligeiro, né? Escolha. Decide não assassinar Paulo, impedindo o ato nefando. Chegam todos à ilha. Chegam todos salvos, sem perdas de vidas humanas, conforme disse o apóstolo. E experiente que era dessas rudezas da natureza, como era inverno, sugere o nosso personagem acender-se fogueiras que aquecessem as pessoas quando é picado por cobra venenosa, por serpente que inocula naturalmente o veneno. Mas Paulo não morre. Mas Paulo sequer dá sinais de dor. O que, como diz ele, mostra o perfil da natureza humana. Numa hora, você é hostilizado. Você é visto de uma forma A. Outro momento, em virtude de coisa que aconteça, você é visto como Deus. Inclusive, falava ele, posso ser visto ao final de poucas horas como um Deus. O que acontece, simplesmente, é que ele faz o seu trabalho, independente das dificuldades, independente do frio, da possibilidade de assassínio, independente das opiniões outras daqueles que eram contrários a ele, e evangeliza,
O fato é, em 3 meses que estiveram eles ali, 3 meses, até que novo barco de Alexandria pudesse resgatá-los, aquele lugar, a ilha ali de Malta, vira um centro onde a palavra do Cristo ficou conhecida. Então, amigos, observemos nós. Será que essa viagem foi fácil? Será que houve ali risco real para aqueles que participaram dessa aventura? Como se comportou Paulo? E como se comportaram aqueles que ali estiveram em sua presença? Dificuldades. Dificuldades. Não é isso que antes, um pouco antes dessa nossa conversa, nós ouvíamos sobre? Então, amigos, como disse Paulo na viagem, podemos nos comportar como pessoas que seguramente sabem que as tempestades da vida chegarão, porém não sabem quando chegarão. Essa é a questão. Esse é o ponto essencial, não é? Das opiniões daquele mensageiro do Cristo. Então, em virtude desta rápida introdução, em virtude dessa historinha simplificada, resumida, mas que tem aí grande peso da experiência de um homem calejado que nos traz com a sua própria vida um exemplo, um modelo de comportamento que imita o Cristo. Então, em virtude desse fato de que, como disse ele, a dificuldade é certa, a dificuldade em nossas vidas, os desafios são certos, mas nós não sabemos de onde vem a bala, nós não sabemos quando vem a bala, nós precisamos nos fortalecer. Nos fortalecer através da nutrição de nós mesmos. Da nutrição da nossa musculatura interna. Interna no sentido da alma. Para que ela, bem nutrida, possa fazer frente aos estupêndios esforços que muitas vezes são necessários na nossa vida. Isso é o certo. Porque quando desligarmos este vídeo e voltarmos ao nosso cotidiano, não há dúvida, eu não tenho dúvida, de que estará me esperando os desafios que eu deixei ali atrás da porta para, em momento oportuno, apanhar-nos, não é? Apanhar-nos. Então, como nos diz a mensagem de Joana agora, após esse exemplo especial da história da cristandade,
precisamos nos fortalecer. Somos capazes, como disse o Cristo, somos capazes disto e de muito mais. Somos capazes de sermos, como disse o Cristo, somos capazes de fazer o que ele fez e irmos além. Apenas ele não disse, e naturalmente que fazemos o entendimento em função de suas palavras. Apenas ele não disse que faremos tudo isso no tempo certo. Sem que a natureza dê saltos. Sem que amanhã nos cobrimos comportamentos desproporcionais à nossa condição. Mas, como bom soldado que está de vigia no fronte de batalha, nos diz, nos orienta, nos convida o Evangelho a estarmos sempre atentos. O que não é tão fácil assim. Na nossa condição, não é? Às vezes, a gente não dá aquela cochiladinha, né? Eu tô aqui, tô firme. Eu tô firme. Não, é agora. Eu vou fazer. Eu vou modificar-me. Eu vou ser um homem íntegro. Eu vou ser um homem correto. E na primeira sugestão dentro da família, a pessoa nos olha assim, não precisa nem falar. A pessoa nos olha de um jeito que a gente não gosta. Como disse aí, acho que foi a Genô, achei tão interessante. A pessoa olha a gente de um jeito que a gente não gosta e pronto, acabou a santidade, acabou. Falta de autodeterminação. Porque, como o texto diz, somos capazes. Somos capazes. Somos capazes de transformarmos-nos em tempo certo. Em tempo certo. Mas, quando é esse tempo? O texto não diz. Quando é esse tempo de mudança? O texto não fala. Quem vai falar é você. Quem vai decidir quando é esse tempo certo é quem me ouve. Por isso, amigos, eu esperava esse encontro, seja do lado de cada mesa, ou seja do lado de lá, da mesa, como ouvinte, eu esperava com ansiedade. Sabia? Porque é importante, no meu caso, é essencial, de vez em quando, sempre, todo dia, lembrar de que somos capazes, sim. Somos capazes de mudar na época que assim decidirmos. Não é? E mais que isso eu estou falando da fé, viu, gente? Precisamos nos fortalecer utilizando a fé. Este recurso essencial de crescimento da alma. A fé em nós também. Também. Para que as palavras dos amigos espirituais, elas não sejam rebatidas em nossa mente. Ah, você precisa ter paciência, mas eu não confio em mim. Eu não sou capaz, eu não me acho capaz. Então, a palavra não adiantou de nada. Porque ela está falando com o outro, não está falando comigo. Então, eu preciso confiar em minhas forças também, com a permissão de Deus, com a ajuda de Deus. E ainda sobre a fé. Ainda sobre esse recurso fundamental na nossa escalada vertical em direção a Deus. Confiança na proporcionalidade das consolações.
na proporcionalidade das consolações. Minha dor é grande? Saiba que grande será a ajuda. Grande será o benefício que não necessariamente, amigos, vai ser como esperamos, naturalmente. Não vai ser aquela coisa que pedimos apenas na prece. Pai nosso que estás nos céus, por favor, preciso de 1 milhão na minha conta. Eu só resolvo minha vida com 1 milhão. Aí bate na porta alguém com a cesta com 1 milho grande. Aí você fala, não era isso que eu pedi. Eles não entenderam. Mas com aquele milho grande, você faz uma coisa e faz outra, e vai conquistando, e vai indo com o seu esforço. Não propriamente com o esforço da espiritualidade que não faz por nós. Nós precisamos fazer por nós. Com a ajuda, com o benefício do apoio divino. Isso sim pode ser esperado. Não é? Então, estão lembrados daquela questão que o frio é proporcional ao cobertor e vice-versa? Então, muitos de nós nos esquecemos que nossas dores, nosso sofrimento, que naturalmente é grande em nosso coração, para a humanidade de modo geral, ela é acompanhada pelos amigos que nos trazem o cobertor profissional, proporcional, desculpe, apenas que para cobrir-nos só nós mesmos. Não adianta Fidelis estar com frio, ganhar um cobertorzinho de lã que vai aquecê-lo e ele não se cobrir. Não, Alberto vai me cobrir porque eu só resolvo o meu problema assim. Não vai acontecer. Alberto tem o que fazer. É Fidelis que tem que se cobrir, não é, Fidelis? Então, amigos, a fé em nós, exato, a paciência operosa, exato, meu amigo, diamante, a paciência operosa, paciência com o trabalho, né, Fidelis? Então, a fé em nós e na espiritualidade, esse apoio que muitas vezes o homem se perde, muitas vezes pensando em tirar a sua própria vida, porque se esqueceu de que parte do problema tem que ser resolvido com suas próprias mãozinhas, não é? Outra questão que nos chama a atenção nessa questão do fortalecimento da nossa psique, da nossa alma, para que ajudemos a espiritualidade a fazer por nós, que é a disciplina. Essa é uma palavra complicada para a maioria da humanidade. E aí eu entro na fila para dizer que é muito complicada para mim também. Porque falar de disciplina quer dizer ordenar as coisas, de forma que as minhas emoções estejam em dia, de forma que meu estudo esteja em dia, e de forma que meu trabalho, como disse, como nos fala o texto, esteja em dia também. Disciplina das emoções. Hoje, meus amigos, eu acho que é a coisa onde nós todos mais pecamos. Ou alguém aqui não sente
um crepitar, parece que é um bolo na língua, sei lá, alguma coisa que fica subindo e descendo quando somos defrontados com alguma fragilidade da alma. Quando alguém nos fala, nos faz alguma coisa que fere a nossa suscetibilidade. O revide que falávamos aí alguns minutinhos atrás, não é? Não sei quem falou, eu estava ouvindo, não sei exatamente quem falou sobre o revide. Então, isso é o quê? Um descontrole da emoção. Muito próprio de nós mesmos. Vamos levantar a mão aqui, ou vou fazer o seguinte, vamos levantar a mão para baixo, para ninguém ver no vídeo. Vamos abaixar a mão. Quem sente a emoção simplesmente bagunçar toda quando é defrontada por essas condições? Já abaixei a minha mão. Por quê? Porque ainda sou inferior. Porque ainda estou nesta condição, não é? De suscetibilidade combativa, como o Fidelis disse, paciência operosa, não é? Trabalho. Então, amigos, e desbaratinar a emoção parece que é a coisa mais simples do mundo. Sabe por quê? Porque a humanidade parece que toma aula de como desbaratinar, como desmantelar a emoção. Quer ver um exemplo? Quantos de nós temos o hábito de buscar livros de temas saudáveis? Digo livro porque a TV e a internet, embora sejam recursos especiais da tecnologia humana, viciam. A resposta de dopamina, quando a criança, sobretudo, que não tem o senso crítico de perceber esse vício, ela é exposta ao processo viciante de dopamina, por exemplo, na internet. E o homem que busca o veículo sem se preocupar com o conteúdo, se vicia, perdendo aí o tempo, né? A oportunidade de construir de nutrir, né? O seu emocional. Mas nutrir para quê? Porque o muque, não vou nem mostrar para não passar vergonha. O músculo, ele só é construído com o exercício. Então, a nutrição emocional só vai fortalecer a emoção com o exercício. Mas precisa da nutrição. Senão, o músculo não hipertrofia, não é? Aos amigos malhadões, não é assim que acontece? Então, se nós nos nutrimos de Jesus, precisamos exercitar no combate diário para adquirir o viço de Joana de Ângeles, o viço de Paulo de Tarso, o viço de tantos outros benfeitores que são diferentes de nós apenas pelo esforço, pela nutrição de que escolheram nutrir-se. Antes de mais nada, então, a humanidade necessita buscar esse equilíbrio emocional no dia a dia, evitando, amigos, essas fontes anti-interessantes. Buscando na internet
aqueles temas que vão nos ajudar, sem viciar. Sem viciar. Porque agora, por exemplo, o jogo não precisa mais ir para cassino. O jogo é ali no celular, ou até no relógio. Não tá fácil assim? Então, é busca. A pessoa vai buscando o que interessa, né? E no estudo, eu falei das emoções. No estudo é essencial. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui com a cara no livro, enterrado assim? Não, vamos lá. Alguém lê e as outras pessoas acompanham. Não, estamos discutindo amistosamente um tema. Isso é estudo. Não é? Não são hábitos salutares? Não são hábitos superiores? Não são os hábitos de Marte? Não são os hábitos de Júpiter? Seguramente. Seguramente. E o trabalho, amigos, aí sim. Porque quando a gente pensa, fala e age de uma forma igual, eu não sei agora quem foi que disse. Foi Gandhi? Quem é que pode me ajudar? Eu acho que foi Gandhi, né? Que disse que quando há a coordenação do que se pensa, do que se fala e do que se faz, aí nós encontramos a felicidade. Aí nós encontramos a felicidade. E fazer, não é trabalhar? Se eu estou escrevendo uma cartinha, eu estou trabalhando. Se eu estou na minha labuta diária, seja o que você faça, não é? Seja remunerado ou não remunerado. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. Mas quando você está agindo na caridade, agindo no propósito superior, agindo como um enviado da divina providência, você também está trabalhando. Só que na outra empresa, na empresa do Cristo. E muita vez, amigos, muita vez, não raro essa é a empresa que nos faz tornarmos-nos felizes. Porque felicidade não é isso? Essa coisa que parece que está explodindo o coração, parece que a gente se sente num bem-estar interminável, um bem-estar permanente, um bem-estar que nós não queremos sair dele. Pois não disse o Cristo que é na vida futura que sentiríamos esse prazer, esse elan, e que nessa vida já divisaríamos ali, igual vagalumes no escuro, divisaríamos o que é isso, mas deveríamos nos preparar para esse momento de alegria espiritual? Então, sejamos bons estagiários. Sejamos bons estagiários, buscando a disciplina. A disciplina. Ou as palavras de Emmanuel para Chico, vocês lembram? Não tem valor. E perguntava a ele, não é? Como é mesmo? O que precisaria para a jornada, não é assim? E ele falou ao Chico que ele precisaria de 3 coisas. Vamos ver quem adivinha. Eu vou falar uma, disciplina. Quem adivinha a segunda? Disciplina. Quem adivinha a terceira? Disciplina. Que é tudo que o homem não tem. Que é tudo que o homem não tem. Porque o problema não é levar o tapa na cara. Esse não é o problema é revidar. Então, se eu levo o tapa na cara e tenho a disciplina
emocional para sentir a dor. Claro, tem que sentir a dor, né? Não somos de outro planeta. Nossa pele tem sensores que vão sentir a dor, seja a dor física ou moral, que é pior ainda. Mas se aprendermos a nos conter, o que é mais complicado, se aprendermos a orar, pedindo forças para não revidar, lembra do que a gente falou sobre a fé? A ajuda chega. A gente pode não querer a ajuda, mas a ajuda chega. Então, pedir através da oração essas energias é confiar nelas. Por isso, as borrascas garantidas, que Joana nos fala, de que enfrentaremos na nossa vida as dificuldades garantidas, que enfrentaremos na nossa vida, tem que ser o promotor da mudança. Porque imagina, se endividar. Imagina, você vai no banco e se endivida para fazer alguma coisa. E em vez de fazer alguma coisa, você não faz nada e fica com a dívida, é muito pior. Melhor é ir no banco da vida, se endividar, sofrer ali o problema do boleto, né? Que é a borrasca, que é a dificuldade. Oh, meu Deus, vou ter que pagar essa conta? Mas transformar a dificuldade em oportunidade para, não apenas materialmente, né, gente? Mas emocionalmente crescer, pronto. Valeu a pena pegar a dívida? Valeu a pena. Valeu a pena. Porque se na vida material isso já é fato, imagina na vida espiritual. Ou então, o que estamos fazendo aqui? Se cada um de nós, sabidamente, tem dificuldades relevantes. Dificuldade. Quer ver que é relevante? Eu vou pegar a minha vida, as minhas dificuldades, os meus desafios e vou trocar com o Tiago. Vamos trocar, Tiago? Você vai fazer o que eu faço e eu vou fazer o que você faz. Pode né? trocar. A gente acha, né? A gente acha, não, vai dar certo, vai ser melhor, só que eu não vou crescer. Não vou crescer. Porque o planejamento espiritual que me foi oferecido contempla especificamente o que eu vivo hoje. Salvo, naturalmente, exceções, situações que a vida vai manifestando e nós vamos agindo, mas sempre com livre-arbítrio. Não é? Sempre com livre-arbítrio. Então, amigos, essa é a questão essencial. As dificuldades são garantidas. O nosso trabalho na fé e na disciplina é que é a questão. Seremos disciplinados? Construiremos em nós essa fé que não vacila para aproveitarmos o tempo, esse tempinho que temos aqui na Terra? Como Paulo disse a todos aqueles que estavam no barco, de que tudo passaria, mas que era daquela forma que deveriam eles se comportar. Depois que os problemas passassem, cabe a nós a escolha, porque no final tudo é escolha. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, não é? E que nós saibamos, nas especificidades da nossa vida, aproveitar as borrascas que Joana fala como oportunidades para crescer.
não é? Então, acho que posso abrir a discussão, porque essa foi uma leitura geral, mas as experiências de cada um é assim que a gente compara e cresce, não é, gente? Então, Fidelis, você que dirige a mesa, fique à vontade. Ok, Adson, bela reflexões, belo entendimento seu, belo estudo, bela pesquisa. É isso mesmo. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto e, segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: as borrascas, tempestade da vida e a harmonia são vistas como estado transitório e aprendizado necessário para a evolução espiritual. A harmonia é o estado natural do espírito em equilíbrio com as leis divinas, enquanto as borrascas representam desequilíbrio momentâneo, seja ele expiação de vidas passadas ou provações presentes. E diz também o seguinte: aqui estão os pontos principais sobre esse tema na visão espírita. As borrascas, ela pode ser provas e expiações. Provas, testes escolhidos o necessário para o fortalecimento do espírito, ajudando na aquisição de virtudes. Expiações, consequência de erros passados, leis de causa e efeito, que geram sofrimento, mas serve para a purificação. Diz também perspectiva. O Espiritismo ensina que as dificuldades físicas são passageiras, pois a vida real é a espiritual. Em termos de ação, ele fala enfrentar com paciência e resignação, buscando o aprendizado em vez da revolta, o que diminui a duração da borrasca. Ele fala da harmonia. A harmonia ele fala que é a conexão e o equilíbrio. Estado de paz interior alcançado pela conexão com a essência divina. Conhecer-se a ti mesmo, um dos itens que ele fala. A ferramenta-chave para o equilíbrio é superar o egoísmo e o orgulho, gerando harmonia interior. Ele fala também que a questão 919 do Livro dos Espíritos também fala alguma coisa sobre o assunto. Claro. Consequência, eu li até, eu estava pesquisando, eu li até umas 3 ou 4 perguntas no Livro dos Espíritos, que ele fala também sobre o assunto. Ele fala também da consequência, né? Que é a consequência, a harmonia que cria um raio de paz ao redor do indivíduo, influenciando o ambiente e as pessoas. Aí ele abre parênteses, diz que é André Luiz e fecha parênteses, né? Aí ele fala a lei de amor também. A verdadeira harmonia é alcançada vivendo a lei de amor ao próximo. Depois ele fala também que a harmonia é no universo, né? O universo funciona em harmonia com a lei divina. O sofrimento humano surge quando o espírito se rebela ou age contra essas leis. A harmonia plena será alcançada quando o espírito atingir a perfeição, né? Que no nosso caso aqui vai ser muito longa, né? Só quando chegar daqui a 5.000 anos no mundo da regeneração, né? Está muito longe e pelo que a gente está vendo no mundo atual, né? Os crimes, os feminicídios e essa coisa toda que a gente está passando e vendo, muitos anos mesmo vai chegar ao mundo da regeneração. Em resumo, ele disse que, o Espiritismo ensina que a borrasca são passageiras e necessárias para fortalecer o espírito, enquanto a harmonia é o objetivo final de evolução
cultivada através do autoconhecimento, da moral evangélica e do amor ao próximo. Mais ou menos o que eu pesquisei aí, né? Excelente, é isso mesmo. É isso mesmo, e foi sobre isso que conversamos, né? Foi. Aí tem muito assim, muito assunto. Se você pesquisar, você vai ter muito assunto. A gente tem agora a inteligência artificial, né? Que você coloca, ele vai buscar tudo aquele assunto que você propôs, né? E eu acho que vai ser assim, quem puder, quem saber aproveitar a internet vai lucrar muito, né? Vai ficar naquele mundo de fofoca, naquele mundo só quer política, só quer coisa, né? Mas no mundo de você procurar, você manter mais conhecimento em tudo, né? Não é só em religião, é em estudo também, né? Economia, contabilidade, matemática, português, tudo. Hoje em dia, se o cara também ele for safo, inteligente, ele vai lucrar muito da internet, né? Bem, Mas se o pessoal quiser ficar só no mundo da fofoca, só vai fazer afundar, né? Mas sua palavra, Ades, foi muito boa, viu? Então, está aberto aí para as pessoas aí que quiser fazer alguma pergunta, fazer. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, porque você fez uma boa interpretação. Quem quiser obrigado. fazer pergunta. Pode falar, Alberto. Boa noite, meus amigos. Adson, parabéns, meu amigo, pela sua bela e rica palestra, né, que você nos trouxe, como sempre, através de histórias, você faz a gente viajar e, e se sentir presente na sua história, na sua narração. Você trouxe a história, né, Bravia dos Mares, e eu li uma mensagem que tem no livro Viver como Espírito, que diz que o Espírito é como alguém que dirige um barco, né, em águas bravias ou calmas, profundas e rasas. Eu penso que a vida é isso, é desafio sempre. Se não houver desafio, a gente nunca vai conseguir atingir, né, a perfeição relativa e a nossa harmonia. Eu penso que a harmonia, vê se você concorda comigo, eu penso que a harmonia, ela precisa ser primeiro conquistada em nós, igual a mensagem que no início que Fidelis nos trouxe, né? Se alguém nos fizer mal, nós precisamos atingir aquele que nos fez o mal com a nossa harmonia, com o nosso equilíbrio. Porque no mundo externo, no mundo, sempre vai ver esses mares bravios, né? Porque o mundo coletivo, ele é isso. Não tem como você, no mundo coletivo, diversificado, onde muitos vibram em energias diferentes, pensam diferente, você ter uma harmonia. Então é nessa desarmonia coletiva que vamos tentando encontrar a nossa. Vai ser sempre desafio. Eu vejo sempre Jesus assim. Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele veio numa sociedade onde tinha o caos coletivo do egoísmo. Imagino ele um ser que já atingiu uma certa perfeição, o que ele encontraria aqui, né? Então, se ele não fosse harmônico nas suas ideias, na sua proposta, ele nunca conseguiria levar até o final, com sucesso, a sua mensagem, né? Então, o que você acha dessa questão, né? Para o espírito sempre vai ser isso? O mundo coletivo sempre vai ser essas águas bravias, esses desafios, né? Senão não é não. Interessante, Alberto. Em poucas palavras, eu diria o seguinte: nós vivemos o ambiente psíquico do planeta que estamos, né? A Terra é esse aparente caos,
Mas os Espíritos nos dizem que aqui não há caos. Esse não é um barco desgovernado. Este não é um barco desgovernado. Existe ordem aqui, regida pelo Cristo. É porque, eu tenho para mim assim, né? Uma sinfônica, uma apresentação sinfônica, tem vários instrumentos. Então, tem hora que é aquela coisa alta, não é? Por exemplo, pegar um Rachmaninoff, aquele piano, ou então uma sinfonia de, sei lá, Beethoven numa área muito forte, as pessoas ficam impressionadas, tem ali 15, 20 instrumentos, mas houve uma regência. Houve uma regência. Então, nós manifestamos, essa é o meu entendimento, manifestamos o nosso desequilíbrio. Eu recebi aquele tapa na cara, e aí, meu Deus, eu vou dar outro, e o outro quer revidar, mas essa nossa manifestação, essa permissão que Deus nos dá, é algo que tem limite. Então, por isso, existe a ordem, não é? Na Terra. Mas, como você disse, no nosso ponto de vista, reina o caos. Mas no ponto de vista da espiritualidade, olhando mais de cima, este não é um barco desgovernado, graças a Deus. Senão, eu pediria para pular fora, que Nossa Senhora, é gente do Irã jogando míssil nos Estados Unidos, que joga míssil no... Ela não jogou lá não, né? Mas se jogar vai dar problema. Não é assim, Alberto? É isso mesmo, meu amigo. Seu raciocínio está bem, bem claro para a gente. É um desafio, né? O mundo coletivo eu penso que é um desafio. A gente lidar com essa diversidade em nós e no outro é muito complicado, e esse é o desafio, né? Buscar harmonia, o ponto de harmonia, de equilíbrio. Porque, como diz aí o tema, né? Sempre nesse atrito que é o externo, vai levar a gente a alguma reflexão e a uma mudança. Então é preciso que a gente viva esses momentos que você falou, aparentemente de caos, né? Para a gente se encontrar, a gente precisa se encontrar. Tá? E só se encontra buscando o equilíbrio, o entendimento. E a proposta do Cristo, para mim, é a melhor que tem. O Evangelho, de certa forma, é uma cartilha de uma maneira bem simples, com histórias que nos faz refletir e pensar para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, Jesus está de parabéns, a mensagem dele foi completa, foi executada de forma, vamos dizer assim, pontual. Tudo que Jesus quis fazer, ele conseguiu fazer, né? Trouxe a mensagem para a gente, e só resta a gente agora executar. E há 2000 anos nós estamos tentando fazer isso, né? 2000 anos. Às vezes nos vemos alunos repetentes. Talvez suas palavras sejam mais verdadeiras ainda do que imaginamos, porque, se não todos, alguns de nós estivemos lá. Com certeza. Estivemos Obrigado, lá. meu amigo. Fazendo o quê, sabe Deus. Obrigado por nos proporcionar uma noite de estudo e reflexão. Agenor, pode falar. Você suspendeu a mão depois de Alberto. Olá, boa noite a todos, meu amigo Adson.
nós ganhamos uma noite de esclarecimento, eu creio que ao nível de entendimento de cada um, né? Cada um deve ter, como vocês colocaram aí, seu ponto de vista, sua lógica de raciocínio, sua forma de pensar. Agora, eu fiquei aqui, na sua fala, meu amigo, quando Joana diz assim, me permita fazer essa leitura desse parágrafo. Quando estejas sob nuvens borrascosas, não tomes as decisões que sente nessas ocasiões. Creio eu que Joana está falando para nós aqui da sala que pressupõe que todos são espíritos. Né? Porque ela está falando para espíritos. Então, é o seguinte, aí eu estava aqui com o seu exemplo de tapa na cara. Esse tapa na cara, eu volto para a Joana e outras leituras de estudo, que ela diz assim, olha o tapa na cara, né? E com isso aqui, se tome decisões, não tome decisões. Você sentiu um tapa na borracha, a gente quer revidar, né? Mas Joana diz assim, que isso ficou, me ajude o raciocínio, por favor. Ela diz assim em outro momento, quando estagiamos nas faixas primárias da evolução, suas paixões se apresentam brutais, imediatistas, desenvolvendo reações agressivas e manifestações egoísticas. Muito peculiar a sala aqui agora, não, a gente tem que ter outro tipo de nível. Será? É uma questão. Então, por que eu trago isso? Esse tapa na cara foi muito profundo, porque a gente já tomou muito tapa na cara, metaforicamente, então, se não foi uma bofetada, mas a borrasca que passou na vida da gente deixou um profundo sentimento de revide, de algo que nos ocorreu. Aí eu pergunto para você, meu amigo, aquilo que a gente diz, nós julgamos dentro do ponto de vista das nossas personalidades. Nós temos que ser nós, né? No momento, o mundo está passando por esse processo, como vocês deram o exemplo, onde nós estamos situados. Será que não é esse estágio das faixas primárias instintivas, que ainda não sabemos, não educamos essas emoções? O que é que você acha que na maioria dessas pessoas ainda a consciência é reduzida? Me responda, por gentileza, a todos nós. Muito obrigado e parabéns pela reflexão da noite de hoje. É um pensamento bacana esse, pensamento bacana que contextualiza a nossa situação. Não somos Jesus. Tá, não estou aqui. Não somos Jesus. Tá, não sou Joana. Tá, não sou outros espíritos, outros demais. Tá. Eu estou aonde? Ih, eu vou ter que abaixar mais do vídeo, viu? Porque se eu for falar de mim, sumiu. Então, existe uma proporcionalidade esperada. É como você disse, nós somos quem somos. Porém, nós somos, na verdade, quem estamos. Não somos quem somos. Somos quem estamos. Porque quem está, muda. Quem é. O Cristo é. Daqui para cima. Nós estamos. Por quê? Porque se ontem eu era instável, pensa a pessoa que não tomou remedinho ainda, né? Sabe como é que é? Instável, inquieto. E falou, eu tô revidando, e não sabe o que quer. E aí eu começo a olhar para mim. Aí eu passo pela frente do espelho da loja e tô eu assim, eu tomo um susto, meu Deus. Esse homem vai me atacar. Ah, mas esse sou eu. E aí eu tomo um susto. E faço a minha autocrítica. E me assusto tanto que digo, poxa, se outra pessoa me vê assim, ela toma um susto, então eu quero melhorar.
Eu decidi melhorar. Eu decidi mudar. Então, se eu decidir, eu vou criar estratégias de mudança. Sabe qual é a minha estratégia? Tem gente que conta até 10. Levou o tapa na cara, conta 1, 2, 3, 4, não é? A minha estratégia é confiar no tempo. Confiar no tempo. Levei o tapa na cara. Quando eu não pulo em cima, por uma questão, né, do equívoco que eu sou um ser inferior, mas eu estou ali, ó, me policiando. A consciência. Tem que ter consciência, né? Então, o que eu faço? Eu vou tentar esperar a ajuda do tempo, porque isso vai mudar. Isso vai mudar. Então, se eu sou o que estou, Agenor e amigos, eu vou começar a construir uma consciência um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. E começo a me cobrar, porque me cobrar, eu tenho que me cobrar. Eu não devo cobrar o outro, porque o outro tem o direito de ser como está. Mas eu tenho a obrigação de cobrar-me para ser um homem um pouquinho melhor. Não é isso que Kardec falou? Afinal de contas, hoje foi o dia do falecimento dele, 31 de março. Não é para isso que ele veio? Ou ele tropeçou no espírito? Ah, tropecei no espírito. Não, não. Ninguém faz o que esse homem fez assim, sem querer. Então, ele foi talhado para isso. Não é? Ele veio para isso. Então, por que eu não posso vir para me melhorar? Não é, Agenor? Então, nós podemos ter uma visão de nós mesmos mais contida. Não é? Nós podemos ter uma visão de nós mesmos mais contida, conter a língua. E nesse ponto, nossa senhora, dá um trabalho. Mas é preciso. Às vezes eu caio, inclusive os espíritos que estão me assistindo agora, né? Tem um ali no canto da parede, está olhando para mim assim, torto. Porque ele sabe que eu sou inferior. Mas o que ele não sabe é que depois desse evangelho, depois dessa conversa, eu estou 1 milímetrozinho mais decidido a tolerar. 1 milímetrozinho mais decidido a tolerar. E é assim que nós vamos mudar, milímetro a milímetro. Porque mudar custa. Parece que custa até dinheiro, né? Que a gente não faz de jeito nenhum. Mas é possível, é possível. É isso, Agenor? É, isso aí. Eu também concordo essa possibilidade que a gente veio para aqui para progredir. Ponto. Eu concordo. Eu concordo que dentro dessa visão toda que você nos colocou, né, a gente já veio programado para melhorar. Eu acredito que a gente fez um programa e ali foi apresentado na planilha de cada etapa, ok? Isso eu acredito. Como ela está falando aqui, eu disse assim, né, fala no início isso. Ela está falando para nós espíritas que é uma possibilidade para a gente aprender a não reagir naquele momento da borrasca, como ela colocou bem, o que você sente nessa ocasião. Você já tem um nível, foi isso que eu disse, você já tem um nível de consciência. Você tem, vamos imaginar que o meu nível de consciência é reduzido. Então, o meu nível de consciência sendo reduzido, eu não devo e nem mereço receber crítica. Não é verdade? Eu não devo receber julgamentos que venham a me destruir mais, reduzir mais do que eu tenho de processo. Então, o que eu tenho que ser desenvolvido com a proposta da doutrina espírita, para que, como Kardec diz, amadurecer
o meu senso moral crítico sobre o que é que está existindo. Então, o que está existindo no mundo, de um modo geral, é ter um discernimento de consciência. São espíritos, irmãos nossos, que estão no nível de faixa primária, distinto. E nós também estamos mais próximos para o instinto do que para estamos na sensação. Mais próximo para o instinto do que para o sentimento. Então, o nosso conflito, a nossa borrasca, está nesse sentido. Então, quando ela diz assim, que tudo que está acontecendo no mundo exterioriza-se no campo mental, sai do espírito, que é a mente. Saindo do nosso espírito, a gente está mostrando na sociedade o nosso comportamento moral, quem somos como personalidade. Então, você, por mais que queira camuflar você, Agenor e qualquer pessoa, mas o indivíduo ele vai ser definido pela sua estrutura moral, seu comportamento perante. Não é porque eu tenho que me comportar aqui na sala espírita como uma pessoa, eu tenho que ser sempre uma pessoa a partir do momento que foi desenvolvido as minhas aptidões dentro de um processo de crescimento. Então, vamos nos fazer uma autoanálise, vamos nos como você colocou bem, vamos nos reprogramar para que a gente não viva mais, que não temos mais necessidade, depois que conhecemos a doutrina espírita, estarmos vivendo no automatismo. Nós temos que ter uma personalidade firme e forte e ter interesse nessa não ser artificiais, sermos realmente detentores de bondade, de virtude, mas sabemos que a luta que nós estamos tendo não é com lá fora com o outro, é com nós. Porque, meu irmão, desvincular dos vícios e dos defeitos não é brinquedo, não. Um abraço. E obrigado pelo seu esclarecimento. Ok, Agenor. Vice, pode se pronunciar. Eu ia perguntar, mas a Adson já respondeu, a Genor também, já ficou bem claro para mim, e a Adson também tem um aqui, eu tenho um espírito olhando para mim e falando, também sei lá, sabe, fazer o pensamento sobre mim. Agora, assim, eu só queria saber uma coisa, hoje foi aniversário de desencarne de Allan Kardec, quantos anos fazem, gente? Eu não sei, que ele desencarnou. Poucos anos, 153 parece. Quantos? 153 parece. Ah, não sei, então, não sei. Foi em 1857 foi a divulgação do Livro dos Espíritos, acho que foi em 61, né? 61, 1861. Quem sabe aí, quem tá com o Google aí? Nossa, hoje, espírita tem que fazer essa lição de casa, hein? Tem que saber. Não, mas o ano... 57 anos. Quantos? 157. Pronto, olha aí. Então, a Adalberto fez a lição de casa, hein, gente? É. E é isso, gente. Eu ia perguntar, mas já responderam aqui, assim. E parabéns, Adson. Você conta, parece que a gente está vivendo a história. Isso que é importante. Sabe? Parece que a gente estava ali também, vivendo aquela história. E é isso, gente. Ok, disse. Quer falar alguma coisa, Adalberto? Se não tem ninguém mais para falar, nem para complementar o assunto, Adson, parabéns de novo. Que Deus te ilumine sempre, né? Te dê muitas bênçãos. E gostaríamos que você fizesse a prece final do nosso trabalho. Maravilha. A melhor parte, nossa, a cereja do bolo? Que bom. Então, vamos aproveitar esse momento de comunicação com os espíritos amigos
para manifestar a nossa gratidão com esta manutenção de um hábito positivo, um hábito dos espíritos superiores, inclusive, que é o hábito de estudar. Obrigado, Senhor, por não estarmos agora nas furnas onde os nossos irmãos muitas vezes escolheram estar. Obrigado por, neste momento da noite, ouvir esta pessoa que apresentou este trabalho de uma forma frágil, mas bem intencionada, para trazer a oportunidade de estudo posterior. E aí sim, robustamente, eu ter as informações que preciso. Obrigado, Senhor, por trazer para a minha vida os desafios de que necessito. E, com a inteligência que eu tenho, vou abraçar-me a estes desafios como o estudante inteligente se debruça na sua dificuldade momentânea para aprender e tirar na avaliação que a vida nos trará bons resultados para o currículo estudantil. Obrigado, Senhor, pela família onde eu posso exercitar tudo isso que foi discutido aqui hoje à noite, porque, segundo os Espíritos, é na família que existe o nosso primeiro fronte da batalha contra nós mesmos, apenas nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar esta oportunidade de uma forma séria. Ajuda-nos na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, a lembrar de Jesus, que nada devia, mas mesmo na hora extrema, teve ali um comportamento de perdão. Ajuda-nos, Jesus, a termos algum comportamento superior, para que desde aqui possamos nós merecer, quem sabe no futuro, após o trabalho devido da consciência, buscar outras paragens, outras oportunidades mais felizes. E com a prece que o governador da terra nos ensinou, fecharemos esse trabalho com a gratidão que só o estudante esforçado pode ter. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos sim de todo o mal. Que assim seja.